Vamos lá, o texto, irmãos, Gênesis 8, abra aí a sua Bíblia. Se é que ela já não está aberta, né? O crente no culto tem por certo que a Bíblia permanece aberta do início ao fim, né? Tanto para consultar tudo que está falando, em todos os momentos nós consultamos a Bíblia, né? Então é estranho se em algumas igrejas a Bíblia nem é aberta às vezes, né? Nem pelo pregador. Que não seja assim no nosso meio, irmãos. Que a Bíblia permaneça aberta e os irmãos consultando ela do início ao fim. Amém? Hoje irei encerrar aqui o capítulo 8 de Gênesis, expondo aos irmãos os versos 20 a 22, que eu farei aqui a primeira leitura na versão King James. Ok, irmãos? Então já abra aí, acompanhe a leitura do verso 20 ao 22 do livro de Gênesis, capítulo 8. E diz o seguinte: Noé construiu um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. Verso 21. E o Senhor cheirou um aroma doce. Olha o aroma suave. E o Senhor disse em seu coração: Eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como o fez. Verso 22. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Oremos. Santo Deus e Pai, ao Senhor agora eu peço total condução neste momento da palavra, aplicação do Santo Espírito em nossos corações, edificação da igreja, santificação dos santos e chamamento, Deus, dos teus eleitos que ainda estão neste mundo. Que o Senhor os liberte das trevas e os coloque sobre o reino de Cristo, o reino de luz. Eu peço, Deus, que o Senhor me ajude também na exposição, que o Senhor me dê clareza, sabedoria, que o Senhor me conduza, Pai, para que até mesmo as crianças possam entender a Tua mensagem e assim também receber a fé, mediante as Escrituras e a palavra pregada. Obrigado, Deus, por este momento da palavra, que o Senhor assim nos auxilie e nos ajude. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Gênesis 8, 20 ao 22, continua aqui, amados, a exposição do fim do dilúvio, né? Moisés relatando como se sucedeu todas as etapas, tempos. Noé permaneceu ali 1 ano e 10 dias, aproximadamente, dentro da arca com a sua família. E chegou então o momento onde Noé precisava das constatações de Deus para realmente saber se deveria sair da arca ou não. Afinal, a arca já repousou sobre terra firme. E nós vimos que Noé ele permanece aguardando ao Senhor. Então nós temos aqui, amados, no livro de Gênesis, e dentro da proposta do livro de Gênesis, relatar todo o início de todas as coisas, desde a criação do mundo, desde o pacto de Deus, desde a queda do homem. Agora nós temos o relato de um recomeço. E nós temos também um relato aqui de um pacto feito com Noé. Nós temos aqui um pacto realizado, uma promessa de Deus. E o livro de Gênesis tem justamente essa proposta, irmãos. Nos fornecer o início dos povos, o início dos pactos, da queda. E assim veremos mais uma vez Deus iniciando algo aqui que é importantíssimo para nós. Eu destaco aqui nessa introdução, amados, Noé e a sua dependência de Deus. E isso será exposto aqui, ilustrado, através do culto que Noé oferece ao nosso Deus. Tanto que a mensagem aqui, o título da mensagem é o culto a Deus e a renovação da terra. E eu quero que você preste atenção nos detalhes do texto. Que para que haja uma renovação da terra, qual é o primeiro ato a ser executado quando
os únicos homens sobre a face da terra pisam em solo firme. O primeiro ato relatado, como veremos, será o culto a Deus. O fim e o propósito para o qual o homem foi criado. E com isso, entenderemos da onde que vêm os problemas. Entenderemos da onde que surgem as situações que nos embaraçam. Como diz o autor de Hebreus, lance fora todo embaraço, todo peso, né? E nós, com base nesse texto, podemos ter uma noção de onde que surgem esses embaraços. Porque, afinal, nós estamos saindo de um despejar da ira de Deus sobre a terra, justamente porque os homens passaram a não mais invocar o nome de Deus. A descendência de Sete foi marcada justamente por isso, no verso 26 do capítulo 4. Os homens passaram a invocar o nome de Deus, conforme a descendência de Sete. Lucas, ao relatar a descendência, né, de José, Lucas capítulo 3, que lemos esses dias, ele vai até essa descendência. Ele cita Sete, ele cita Enos, ele cita Noé, toda essa descendência que invoca o nome de Deus. Mas no capítulo 6 nós vemos que os filhos dos homens passam então a desejar, né? Os filhos de Deus, perdão, passam a desejar os filhos dos homens, descartando então essa questão, adquirindo casamentos mistos, profanando o nome de Deus e deixando de lado o altar de Deus, a adoração a Deus. Mas em Noé não. Em Noé nós vemos a dependência que ele tem em Deus, tanto que ele vem da descendência, o último, o 10º da descendência de Sete, que invoca o nome do Senhor, e nós vemos essa dependência em confiança no Senhor. Noé reconheceu o momento da virada, com a ajuda de 7 sinais de salvação. Nós vimos o corvo, nós vimos a pomba, nós vimos ele realmente trazendo constatações, mas ele não podia deixar a arca por decisão própria. Portanto, não foi a vitalidade, a independência humana que possibilitaram a conquista da nova terra, o recomeço. Libertada do caos, do dilúvio, da ira de Deus, o próprio Deus liberou o acesso para a nova terra. Assim como Deus fechou a tampa da arca, a porta da arca, assim ele também abre e diz: Moisés, Noé, saia. Saia agora, Noé. Noé não permitiu que a sua própria sabedoria ou o sucesso de suas experiências o levassem a agir como se Deus não existisse. Noé, quando eu digo que Noé dependia de Deus, é justamente para que eu e você entenda o que é um caminhar com Deus, o que é andar com Deus. E afirmar que você confia em Deus é você não ter esse sentimento de autodependência. Você não confiar na sua própria sabedoria. Você não confiar na sua própria vitalidade. Noé recebeu sinais favoráveis para sair da arca. Ele olhou, ele constatou, ele mandou a pomba, que foi e voltou, depois não voltou mais. Trouxe o galinho, o corvo também, e isso era o suficiente para ele sair da arca? Não. Não. Isso ilustra para nós que nem às vezes quando temos pareceres favoráveis através da providência de Deus, isso não significa que é a resposta final. E muitos tomam decisões precipitadas. Eu tomo decisões precipitadas na minha vida. Por quê? Porque não espero a última palavra de Deus. Aguardar o tempo de Deus é justamente andar com Ele. E veja, só existe um recomeço, só existe um pisar em terra firme quando Deus diz para sair. E não quando o homem pensa que é o centro de todas as coisas. Um novo tempo é instituído. E eu quero que você preste atenção na forma como o tempo novo é instituído. Ele conseguiu as informações que precisava, como disse Noé, mas ainda assim ele esperou pela autorização de Deus para sair da arca. A palavra de Deus a Noé, mais uma vez, valia para todos
os que estavam na arca com ele. Tanto que ele diz, saia junto com Noé, junto com ele, junto contigo, a tua família. Saia junto contigo, Noé, os animais. Então Noé, ele é o eixo do recomeço. Noé, por andar com Deus, não que Noé tivesse algo em si mesmo extraordinário, não, ele é alvo da graça. Se existe algo de extraordinário, é a graça de Deus. É o favorecimento de Deus. E se Noé reage a isso, é devido à graça. É devido ao revelar de Deus a ele. Noé não faria nada disso se não fosse alvo da graça. Então não existem méritos em Noé. Existe agir de Deus em Noé. E veja que a partir disso, dessa resposta à graça de Deus, gerado pelo próprio Espírito em Noé, com certeza, Deus passa a dirigir as decisões para o recomeço, a instituição da terra, das famílias, a partir desta obediência, a partir desta conduta, que até mesmo Cã, um ímpio, como veremos mais para frente, está sendo favorecido pela conduta, zelo, amor a Deus que Noé expressa para nós. Até mesmo os animais são beneficiados por essa conduta de Noé. Antes que todos saíssem da arca, Deus renovou sua bênção sobre a criação, a bênção da fecundidade, nos remetendo a Gênesis, no início, no capítulo 1. Né? Sejam fecundos. Após a criação, ele fala, multipliquem-se. E ele repete esta bênção. E era como no início dos tempos, mas os remanescentes viveriam em outro mundo. Com a saída da arca, começava a vida na terra depois do dilúvio. E veremos a partir do verso 20 agora, como sucedeu esse recomeço. Como sucedeu esta nova terra, né? Este novo lar para Noé, a sua família e os animais. Verso 20, agora utilizando a João Ferreira de Almeida, e você pode acompanhar na sua versão, vai dizer o seguinte, irmãos. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. A primeira palavra que encontramos no verso 20 é a palavra edificou Noé um altar ao Senhor, né? Mas com foco na palavra edificou. Essa palavra no hebraico vem da palavra baná e significa construir. Pode ser aplicada também de forma a reconstrução. Para construir, por exemplo, uma casa. Ou seja, essa palavra também pode ser aplicada numa construção, estabelecer uma família. São as aplicações dessa palavra aqui. Mas o que me chama a atenção é a classificação gramatical dela. Pois Moisés, ao escrever este relato, ele coloca essa palavra edificar como um verbo cal, ou seja, está no ativo, é uma conduta realmente de Noé, mas ela está no sequencial imperfeito. O que significa um verbo cal no sequencial imperfeito? Liga-se ao verbo anterior. Verbos cal no sequencial imperfeito, ela traz uma consequência. A ideia de uma consequência. Uma atitude que é oriunda de uma outra que veio anteriormente. Então, para entender o verbo edificar, eu tenho que ver os principais verbos que precedem a ele. Aí, se você analisar aí o último que foi pregado aqui, o verso 19, irmãos, do capítulo 8, você vai ver, e saíram da arca. O verbo sair, ele recebe ênfase aqui, tanto no verso 19 e também no verso 18, aonde informa que Noé foi adiante, e seus filhos e sua mulher, e as mulheres e seus filhos com ele. Mas o verbo principal é saíram. Então, para entender o verso 20, eu tenho que ver que na atitude de sair, em consequência, ele pisar em terra firme, vem a questão do edificar.
Então são duas ações em conjunto. E Moisés quer nos passar aqui a ideia de que não foi só sair, mas sair para. Sair com intenções de. Sair com propósitos de. O quê? Edificar um altar ao Senhor. Noé edificou um altar ao Senhor, irmãos. Não uma casa para ele e sua família, mas um altar para Deus. Sua primeira e maior preocupação é para a glória de Deus. E não para o bem temporal dele e da sua família. Este altar foi erguido e dedicado ao serviço de Deus. Foi construído de acordo com a vontade e por sua direção. A visão de Noé era renovar a adoração a Deus, preservá-la e propagá-la por seu exemplo. E isso foi feito como agradecimento a Deus por sua maravilhosa preservação dele. E também foi propiciatório e típico de Cristo. Noé demonstra que a descendência de Sete realmente recebeu de Adão os ensinos pertinentes a Deus, altares e sacrifícios que apontam para Cristo. Amados, o sair de Noé tem um propósito. O recomeço, na visão aqui de um homem que é alvo da graça de Deus, tem um propósito, que é justamente reedificar, direcionar todas as ações para a glória do Senhor. Tá? Seguindo aqui, irmãos, nós vemos uma oferta de gratidão. A primeira ação de Noé é direcionada para Deus. Ele constrói um altar, depois de criar um lugar para o culto. Noé ofereceu um holocausto. Noé era uma oferta de reconciliação. E nem um pedido, mas uma oferta de gratidão. Passado o perigo da morte e tendo saído da arca, Noé agradece ao seu Deus pelo presente da nova vida na terra. O holocausto foi preparado com o que Noé tinha de mais valioso e precioso. O culto na terra, irmãos, é renovado. James Boyce diz que uma das coisas mais sublimes de Gênesis 8 é que não apenas Deus se lembrou de Noé, mas também Noé lembrou-se de Deus. Henry Morris diz que essa é a primeira vez que a palavra altar aparece na Bíblia. E esses foram sacrifícios de louvor e propiciação. Noé deu graças a Deus pelo livramento da corrupção do mundo, antediluviano, antes do dilúvio, e preservação por meio do dilúvio, e também por intercessão dos seus descendentes no novo mundo, para que sua vida pudesse ser protegida e a terra não viesse novamente a ser destruída. Então, amados, eu peço perdão aos irmãos, que me tira a concentração, às vezes eu tenho a intenção de abençoar os irmãos com a palavra e às vezes sai, né, e eu me sinto totalmente constrangido com isso. Porque às vezes uma palavra que eu vou dizer aqui para você, meu irmão, vai mudar a sua vida. Né? Então, eu sei que às vezes tem situações extremas que precisam sair, mas sempre antes do culto eu dou um tempo para ir no banheiro. Eu dou um tempo para tomar água. Justamente para que você não perca o momento da palavra. O momento de adoração a Deus. E eu perco até o fio da meada aqui, irmãos. Não sei se vocês percebem. Eu perco até o fio da meada aqui, irmãos. Então é muito duro, irmãos. É muito duro e triste isso. Tá? Então peço para os irmãos, se precisar de mais tempo, eu dou mais tempo. Se for para começar 10, 15 minutos depois, eu prefiro, desde que você consiga se esforçar com a palavra de Deus. Tá? E assim nós sermos abençoados pelo Senhor. Sua família seja abençoada. Então, irmãos, percebam que aonde que estão as prioridades de Noé? Aonde que realmente Noé centraliza seus esforços? E eu quero que você se responda sinceramente.
Se imagine aqui nessa cena, você com a sua família, com seus filhos pequenos, com seus netinhos, pessoas que dependem de você e das suas decisões. Quando você saísse da arca, qual a primeira coisa que você faria? Você estava enclausurado 1 ano e 10 dias, num local que provavelmente não tinha luz, um local fedorento, um local de noites mal dormidas. Você acha que era fácil dormir na arca? Como é que você imagina uma noite de sono na arca? Uma cama confortável, talvez, e o cheiro? Pense, 1 ano e 10 dias, enclausurado neste caixão, e um belo dia você sai e vê a luz do sol, vê a relva, vê a criação de Deus, você tem aquele ânimo restabelecido, como eu preguei semana passada. Qual seria a sua primeira atitude? Talvez você esteja pensando, e talvez você agiria dessa forma: vou buscar um local para dormir, um local para se estabelecer com a minha família. Vou buscar um local já para me preparar para cultivar os alimentos. Vou caçar, vou conseguir alguma comida para poder trazer para a minha família. Aí você pensa, né? Primeiro a minha família. Quem que Noé pensa primeiro? Ou seja, se você tem de certa forma priorizado a sua família, de forma a esquecer a Deus e o culto a Deus, você já está na contramão da palavra. Na verdade, você já perdeu a sua família. Porque todo recomeço, e tem família envolvida aqui, correto, irmãos? Tem cuidados, tem a questão da provisão, sim, tem a questão, mas a primeira, verbo sequencial imperfeito, consequência de sair, erigir, construir um altar a Deus. Se você tem uma família, se você tem um lar, e não tem o altar de Deus como centralidade desse lar, você não tem família. Você não tem nada. Você é um homem miserável que vive na autodependência de si mesmo. Se Noé tivesse aqui partido para a caça, partido para o local onde ele morasse, ele estaria demonstrando o que com essa atitude? Aonde estavam suas prioridades? Que antes de Deus vinha essa autopreservação. Mas não é isso que vemos de um homem que anda com Deus, conforme o verso 9 do capítulo 6. Não é isso que vemos. E eu pergunto sinceramente a você, porque essa passagem aqui falou grandemente comigo. Quais são as suas prioridades? Eu estava falando com a Isadora outro dia, eu falei: minha irmã, se o teu filho não for dedicado para o Senhor, é melhor que você não tenha. Nossos filhos nós não criamos para nós. Nós criamos sobre a centralidade do altar de Deus. Nossa casa tem que ter um eixo, irmãos. E que eixo é este? A adoração, o culto, tudo que se volta para a glória de Deus. Porque para que fim nós fomos criados, irmãos? E às vezes nós esquecemos que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Para que propósito? Para que nos dediquemos a Ele. Para que tenhamos vidas voltadas para Ele. Quando eu não oro, eu também demonstro autossuficiência em mim mesmo. Quando eu busco as coisas desta terra e deixo de certa forma as coisas de Deus, eu estou demonstrando a autossuficiência em mim mesmo. Quando eu quero filhos que não sejam para o Senhor, eu estou querendo filhos para mim mesmo.
eu repito, é o altar de Deus, está na sua vida como o eixo central. Como que eu sei disso? Pelo verbo sequencial imperfeito. Qual é a consequência do seu crer? Os irmãos entendem o que o texto está propondo aqui? Como a primeira atitude de Noé. Se você tem uma família e o altar de Deus não é a centralidade da sua família, você não tem uma família. Você tem algo que um pagão tem, que um ímpio tem. E esse foi justamente o motivo pelo qual Deus fulminou a terra. No capítulo 6, você está esquecido disso? Então não se trata apenas de famílias, não se trata apenas de um trabalho, não se trata apenas de meios a qual estamos inseridos, mas se trata de como nos relacionamos com essas coisas que talvez sejam ordinárias. Se essas coisas realmente visam a glória do Senhor, se o meu trabalho visa a glória do Senhor, do que adianta Noé sair para caçar e buscar o suprimento para sua família, sendo que ele descartou aquele que fornece todas as coisas? Prioridade, qual tem sido a sua prioridade, irmão? Quando eu falo que é inconcebível ter que pegar na mão de um crente, a qual o Santo Espírito habita nele, e fala, você precisa vir para a igreja. É inconcebível. Porque o crente, ele tem esse desejo, ele tem essa vontade de buscar aquele que redimiu, como cantamos no Salmo 103, redimiu, perdoou os seus pecados. Dia do Senhor, observar o dia do Senhor, é um reflexo deste sentimento. O que é o dia do Senhor comparado com a primeira atitude, depois de 1 ano e 10 meses enclausurado numa arca, ser erigir um altar? O que é o dia do Senhor? Talvez agora esteja explicado a sua dificuldade em observar o dia do Senhor. Talvez esteja agora explicado o porquê que você tem dificuldade em se preparar para um culto. Porque falta centralidade deste altar de Deus. Como o autor de Hebreus disse, né? Nós temos um altar nas suas prioridades e na sua vida. O que é prioridade para você? Sinceramente, é Deus. Sinceramente, é Deus. Você sairia da arca e buscaria isso? Em condições normais, já tendo trabalho, sua família já estando estabelecida, você já tendo todas as coisas já, né, que você prioriza erradamente, já estão estabelecidas, você não prioriza Deus. Imagine se essas coisas não estivessem em ordem. Como Noé aqui, não tem onde dormir? Tem? Talvez não tenha o que comer ainda, talvez tenha que pensar em tudo. Mas a primeira coisa é edificar um altar ao Senhor. Eu e minha esposa, quando nós conversamos, irmãos, nós pensamos, porque desejamos filhos, desejamos tantas coisas. Eu falo, para que nós queremos filhos? Nós queremos para o Senhor. Nosso lar tem realmente tido essa prioridade. Nos confrontamos, pensamos, ponderamos. Amados, eu não estou tratando de qualquer evento que a Bíblia narra. Eu estou tratando de um recomeço da terra, irmãos. Isso aqui é o recomeço de tudo. Se você está aqui, você partiu deste ponto, esteja certo. Deste recomeço. Não tinha mais ninguém na terra. Foi tudo exterminado, você entende isso? Não tinha igreja, não tinha trabalho, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Era o recomeço, era o start, era o reset. Vamos recomeçar.
Sabe quando você muda? Vou para uma nova casa, precisa recomeçar tudo. Muda para outro estado, não, preciso de um novo emprego, preciso de tudo de novo. Recomeço da humanidade. A primeira atitude de Noé, culto a Deus. Culto a Deus. Que contraste, irmão. Que contraste, que constrangimento eu sinto. A começar com a minha vida. Porque esse texto aqui, ele sonda as minhas prioridades realmente. E perceba que não para por aí, porque agora vamos ver a forma de culto. Como que Noé cultua? E assim você já vai ilustrando aí o que é andar com Deus. Lá no verso 9 do capítulo 6. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. O que significa isso? Veja mais uma ilustração que Moisés nos relata. Ele pegou, então ele tomou de um único animal limpo. De todo animal e de toda ave limpa. Amados, isso aqui me chamou a atenção porque eu pensei assim. As quantidades de animais que já estavam dentro da arca, talvez no meu pensamento eu pensasse, é muito pouco isso que tem de animal para repovoar a terra inteira. Aí Noé sai da arca e ele pega de todo o animal. Ou seja, se tinha ali alguns exemplares, ele retira ainda mais para sacrifício. É como se você tivesse na sua despensa lá para comer lá, você tem 6 porções de arroz. Aí você faz uma conta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então eu tenho aqui. Aí você chega e tira parte dessas porções e dedica ao Senhor. Aí automaticamente quem tem um instinto de autopreservação, acredito que todos nós, vai pensar, e aqueles outros 2 dias talvez que não tem mais a porção? Como é que eu vou viver? Aí você pensa na viúva lá de Marcos 12. O que motivou ela a pegar aquela oferta lá e colocar? Sendo que era o único meio de sustento dela, como relata o evangelista. Está respondido aqui no texto. Ele pegou exemplares de todo gênero de animais limpos. Amados, Noé, andar com Deus, de forma alguma pode existir esse sentimento de autossuficiência e autopreservação. Aí você vai para o Novo Testamento, Cristo prega o Evangelho, ensina aos discípulos, negue a si mesmo, perca a sua vida, tome sua cruz e me siga. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Não mudou nada. A atitude de um salvo no Antigo Testamento é a mesma que é pregada no Evangelho por Cristo. A mesma. Noé, mesmo com aqueles animais talvez reduzidos, ele ainda tira parte deles para culto a Deus. Aí eu quero que você pense que o seu salário lá, que é seu ídolo, né? Meu salário. Não, eu não posso mexer nisso aqui. Não, isso aqui eu não mexo. Às vezes pode ser do seu dinheiro, às vezes pode ser alguma coisa que te traga esse instinto de autopreservação. Aí você se responda. O que é? Qual é seu bezerro de ouro? Qual é seu bezerro de ouro que você não mexe? Que você não tem capacidade de falar, eu abro mão disso por causa de Cristo. O que é que nessa terra você continua preservando e sendo preservado por Ele? E são N coisas, e aí vai variar de cada um para cada um aqui. E Cristo pede de nós tudo. Noé aqui está demonstrando a mesma atitude. A fim de mostrar que não queria reter nada para si. Noé demonstra que não quer reter nada para si. Noé demonstra que tudo que ele tem ali,
que está sob os cuidados dele, porque os animais saem junto com Noé. Família sai junto com Noé. Ele demonstra aqui que ele não tem nada para si mesmo. Noé demonstra que seus filhos não são para si. Noé demonstra que aqueles animais não são para si. Mas sim são do Senhor. Ele queimou completamente as ofertas sobre o altar de Deus. E Deus aceitou graciosamente, como veremos, a oferta apresentada por Noé. Noé invoca a pura alegria física da libertação após o confinamento. Mas o primeiro pensamento de Noé volta-se para quem? Para Deus. Homenagem, dedicação, expiação. Expressam-se todas as ofertas queimadas. Noé expressa que só existe recomeço. Só existe novo nascimento se existir vida com Deus. Sangue derramado dos animais representa o quê? Perdão de pecados. O autor de Hebreus trabalha muito bem isso. Não existe perdão sem derramamento de sangue. E se nós estamos vendo aqui animais sendo sacrificados, ou seja, sangue sendo derramado aqui, é porque Noé está visando aqui perdão de pecados. E nós sabemos também, à luz de Hebreus, que isso aqui é uma tipologia de quem? E não é relatado em Hebreus capítulo 11 como alguém que crê em Cristo? Opa! Noé está expressando aqui publicamente a sua fé. Mais tarde, cada animal puro teria uma finalidade para o seu sacrifício. Você que já leu Levítico, lembra que a pombinha tem uma finalidade, o cereal tem outra finalidade, né? O cordeiro tem outra finalidade. Então será instituído ainda em Levítico, pelo próprio Moisés, a ordem dos sacrifícios. E você percebe que Noé pega todo tipo de animal. E você percebe que ele já tinha um senso de adoração, certamente passado pela descendência de Sete, aqueles que invocavam o nome de Deus. Certamente Adão também recebeu alguma instrução de adoração a Deus, de erigir altar, de sacrificar. E ele sabia sobre esses animais também. Por quê? Senão ele ofereceria um único animal, mas por que ele oferece todos os animais? Isso aqui é uma forma de abranger todos os tipos de adoração possíveis a Deus. Ele, desde expiação de pecados, perdão de pecados, se remetendo ao derramamento de sangue e lá na frente Cristo, ele também tem ofertas de gratidão ali. Ele também sacrifica pelos pecados da sua família, assim como Jó fazia. Você ora pela sua família? Você confessa os pecados da sua família? Vocês já viram lá a oração de Neemias, quando ele ora a Deus? Ele se inclui como o pecado do povo. Ele não fala o povo tem pecado, ele fala nós temos pecado. Você faz isso pela sua família? Você prega realmente o perdão de pecados através do sacrifício de Cristo para a sua família? A centralidade realmente é este altar, irmãos. Noé demonstra aqui, com todos esses tipos de animais, que ele adora a Deus de todas as formas que lhe é possível. Ele oferece a Deus tudo que lhe é possível. E não tem como nós não pensarmos na adoração que nós oferecemos a Deus. Quando, por exemplo, tem a ceia do Senhor e não participar da ceia do Senhor como membro, por que se torna pecado? Porque, primeiro, é uma ordenança de Deus. É algo revelado. E segundo, é um meio pelo qual você está adorando ao seu Deus. É como se Noé aqui deixasse de lado, né, ilustrando a sua atitude em deixar a ceia. É como se Noé deixasse de lado algum animal que representasse talvez a gratidão. Ou fosse um símbolo da sua fé. Eu pergunto para você, se Noé fosse um membro da igreja, ele faltaria alguma ceia? Pelo texto. Não. Batismo, dia de batismo.
Então isso mostra para nós que a nossa adoração tem que ser completa e não parcial. Não adianta você querer ser meio crente e ter áreas da sua vida em que você não mexe. Ou você dedica tudo ao Senhor, ou você não dedica nada. Porque quem serve a dois senhores? Serve a Cristo? Serve a Deus? Ou você dedica seus filhos ao Senhor, sua casa ao Senhor, tudo que você tem, seu trabalho ao Senhor, tudo seja uma oferta de gratidão ao Senhor, ou você não oferece nada. Porque Deus conhece, nós veremos aqui que após essa atitude de Noé, existe a atitude de Deus em aceitar aquilo que está sendo oferecido ou não. É muito fácil ser crente de domingo. É muito fácil ser crente aqui, na igreja. Mas eu quero saber, sinceramente, se as nossas vidas têm Cristo, o altar de Cristo, a cruz de Cristo, como prioridade para nós. Aqui cai por terra aquela pirâmide, primeiro minha família. Não, primeiro Deus, né? E na verdade não é Deus, é mentira. É mentira. Porque como é que você desassocia Deus da igreja? Sendo que a igreja é dele. Né? Deus, família, igreja. É a terceira. O meio que nós temos aqui para visivelmente estarmos juntos e adorar, ou seja, o altar que Noé edifica, nessa ordem hoje aí, carnal, para Noé, o terceiro ponto para nós é o primeiro. Junto com Deus. Correto? Porque quem está ali com ele ali? Também. A família. Como é que eu segrego? Como é que eu separo? Né? Como já falaram para a nossa irmã Rosa, falando, o que adianta você estar indo para a igreja e negligenciando a sua família? Se a família dela não está querendo acompanhar ela, que ela prega o evangelho e anuncia arrependimento e que eles serão destruídos, que eles estão debaixo da ira de Deus e mesmo assim eles continuam rejeitando, é por isso que ela vai deixar de se comprometer para com o Salvador dela? Coitada da irmã Rosa, se ela estivesse na igreja de Atos, que todos os dias se reuniam indo, Rosa. E Noé estaria na igreja de Atos todos os dias? O que você acha? Então são perguntas que fluem da palavra de Deus. São perguntas que o texto aqui, e o interessante é que é imexível o que nós estamos vendo aqui. Não tem como você querer manipular a atitude de Noé. Ela está aqui relatada na revelação inspirada. E ela deve ter um peso sobre nossas vidas, porque dizemos que cremos no mesmo Cristo que ele. E ofereceu o holocausto sobre o altar. O interessante que me chamou a atenção dessa palavra holocausto aqui, e talvez na sua versão esteja oferta queimada, né? Ela vem do hebraico yolá, e ela também pode ser traduzida, é um substantivo essa palavra, como uma escada, uma subida. Lembra da escada de Jacó? Né, em que os anjos subiam e desciam, ou seja, tinha uma certa ligação com Deus, com as coisas eternas. Este holocausto aqui que Noé oferece, olhando para o hebraico, significa um meio em que ele está se conectando com as coisas do alto. Quando nós participamos da ceia, é justamente isso. Mostrando que os nossos pensamentos, nossos afetos, nossas motivações estão para com aquele que morreu na cruz. É aí que vem a palavra religião. O que é a religião? Aquilo que interliga o homem, né, com algo transcendente. E veja que Noé tem uma religião. Noé professa o que nós chamamos hoje de cristianismo. Porque ele cria em Cristo, como o autor de Hebreus diz. Então, amados, a necessidade de holocausto significa que Noé certamente recebeu instruções concernentes aos sacrifícios, como eu disse. Mas a sua intenção é tanto expiar dos pecados, perdão, quanto gratidão de todas as formas possíveis. Sacrifícios por si mesmo e por sua família.
Certamente que a necessidade de sacrifício apontava para quê? A visão que Noé possuía de si mesmo. Por que eu vou sacrificar algo a Deus que está relacionado com derramamento de sangue, sem uma visão de mim mesmo de que eu necessito daquilo? Entende? Então, o texto responde por Noé sacrificar todos os tipos de animais limpos. Ele responde o texto responde como que Noé via a si mesmo. Como um homem pecador que precisava de perdão de pecados. Ou seja, qualquer religião que tenha para nós homens deve partir de um senso de necessidade. Deve partir de um senso de que eu estou perdido, de que eu sou pecador e eu preciso de perdão. Noé está representando isso para nós no texto, irmãos. Que ele necessita de perdão, não só ele, mas como a sua família. Jó, ele apresentava sacrifícios por si mesmo também. Ele sabia que ele era pó da terra. Ele sabia que nada de bom poderia vir do homem mesmo. Noé estabelece o significado da religião verdadeira. Aqui. Olha que interessante. Muitos se perguntam, será que a minha religião que eu sigo é a verdadeira? Né? Será que esse cristianismo que eu tenho vivido é o verdadeiro? Noé, ele estabelece isso para nós. Primeira coisa que vemos são as prioridades, correto? A religião que você professa tem colocado as suas prioridades em Deus como primeira? Primeiro ponto. Amados, a primeira coisa no novo nascimento, quando alguém é alvo da graça de Deus, salvo por Cristo, e existe o entendimento, mediante a palavra pregada, né? Como ouvirão se não há quem pregue? O eunuco, quando o Filipe chega, você entende o que lê? Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Então, amados, a primeira coisa quando acontece o entendimento do Evangelho, e o Espírito Santo vem e transforma a sua vida, e você nasce novamente, a primeira coisa é reorganizar as prioridades na sua vida. Esse é o primeiro sinal de a instituição de uma religião verdadeira. Então, muito me é estranho a pessoa que negligencia os cuidados da sua religião. Seja oração, seja leitura bíblica, seja culto a Deus, seja comunhão dos santos, seja andar em santidade, seja, aí vai. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós é reorganizar as nossas prioridades. Como vemos aqui em Noé. Pois teria todos os motivos para procurar meios de autopreservação. Como falado. E segundo, gratidão. O segundo ponto que nós vemos que Noé é grato a Deus. E a gratidão vem justamente de ele oferecer ofertas de gratidão ao Senhor. E repito, todos os animais limpos, para todas as suas finalidades, foram sacrificados ali. Todos. Ele não poupou, ele pegou tudo que é ali. Separe aí para a oferta do Senhor. Ele ofertou ao Senhor. Ele queimou no altar. Ele imolou o que precisava ser imolado. Gratidão. E uma coisa interessante que vai estar relacionada a outra. Como que eu sou grato por algo, com a minha vida, com tudo que eu tenho, sendo que eu não priorizo isso em primeiro lugar? É a mesma coisa que eu falava para minha esposa. Minha esposa, eu te amo tanto, que você é a coisa que eu mais desejo na minha vida. É a coisa que eu mais prezo. Mas larga a esposa para ir para o jogo de futebol. Larga a esposa para se encontrar com os amigos no bar. Ama a esposa? Quando a esposa mais precisa, cadê o marido? Não sei. Está trabalhando. Como é que eu digo que eu amo realmente? Como é que eu digo que eu sou grato a Deus? Como é que eu digo que eu fui alvo da graça soberana de Deus, sendo que eu não priorizo as coisas dele? Noé, ele já mostra que é totalmente diferente alguém que ama a Deus.
Noé já demonstra que é totalmente diferente alguém que anda com Deus. E outro ponto da religião verdadeira, senso de pecaminosidade. O acompanha. Por quê? Buscará perdão, é o que nós chamamos de piedade. Quem são os impenitentes? São aqueles que recusam arrependimento, negam arrependimento. Quem são os penitentes, né? Que está para aqueles que são piedosos, aqueles que buscam arrependimento. E arrependimento está para qual sentimento no homem? Sou um homem miserável, sou um homem pecaminoso, minha conduta, meus pensamentos, minhas motivações estão contrárias ao que Deus deseja, logo eu preciso de perdão. Agora, como muitas religiões são construídas? De que você é bom, de que você pode aceitar a Cristo, de que suas obras por si mesmas são aceitáveis. Isso é uma religião construída sobre falsos fundamentos. Noé, ele demonstra para nós tanto prioridades organizadas, centralidade em Deus, gratidão a Deus e senso de pecaminosidade, arrependimento. Porque ele oferece sacrifícios que vertem sangue. Verso 21. Agora vemos no verso 21 a reação de Deus mediante a atitude de Noé e a sua oferta ou culto que ele está oferecendo a Deus. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Não tornarei mais a ferir todo ser vivente, como acabo de fazer. Primeira coisa, então, que constatamos no verso 21 é que sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração. Nós temos aqui, mais uma vez, uma linguagem antropológica, digamos assim, né? Ou seja, voltada para o entendimento humano, porque Deus não tem nariz para cheirar, né? Deus é espírito. Mas o texto diz, em uma linguagem antropológica, que Deus ele teve uma reação favorável, é isso que o texto quer dizer para nós, com a oferta ou culto de Noé. A expressão aspirou o suave cheiro é uma metáfora hebraica que significa Deus aceita a oferta de forma graciosa. Ele aceita as motivações interiores que o tinham levado Noé a apresentar o holocausto. Veja quando as nossas prioridades, veja, irmãos, quando as nossas prioridades em obediência e coração grato a Deus faz com que nossas obras sejam aceitas. Sabemos que isso só é possível em Cristo. E em outros lugares, por exemplo, na Torá, a recusa de Deus cheirar um sacrifício significa exatamente rejeição da oferta. Você pode verificar isso em Levítico 26, verso 31. Ofertas aceitáveis em outras partes da Bíblia são ditas como tendo um aroma agradável, né? Você vê aroma agradável em Êxodo 29, 25, Levítico 1, 9, Números 18, 17. Então são exemplos de aceitação de Deus, essa expressão cheiro suave, né? Subiu a Deus, a aceitação, e não ter esse cheiro suave é a não aceitação de Deus, tá? Então Deus demonstra que aceitou o culto de Noé. Dentro de tudo isso que eu falei de uma religião verdadeira e sincera. Aí você precisa trazer esse texto, essa atitude de Deus para a sua vida. E se perguntar se Deus tem aceitado o seu culto. Se você não tem priorizado Deus, se você tem dividido a sua atenção de Deus para com outras coisas, você acha realmente que estar no domingo e nos dias de culto na igreja obrigará Deus a aceitar seu culto?
E isso me faz pensar, analisando a minha vida, de quantas vezes eu fui para a igreja, cantei a Deus, ofertei a Deus, fiz coisas para Deus, e Deus cheirava a minha oferta e falava: isto fede. Deus não vai negociar quem Ele é para te agradar, para transformar a sua religião falsa em uma religião verdadeira. Deus, Ele sonda em nós motivações, princípios, valores. E os nossos atos externos têm que estar condizentes com a nossa atitude interna. Noé prioriza o culto como primeiro ato ao sair da arca, porque dentro dele, ele foi transformado pela graça de Deus. Se Noé oferece ofertas de gratidão a Deus, é porque no seu coração ele era grato a Deus. Eu falei para alguns irmãos aqui e não acreditaram. Da igreja onde eu venho, o tesoureiro falou para mim que diversas vezes ele pegou envelopes vazios dentro do gasofilácio. Os irmãos acreditam nisso? A pessoa, para demonstrar o ato externo de gratidão a Deus, vai lá no envelope, pega o envelope, no momento de culto ele vem e pum, sem um centavo dentro do envelope. Aí você acha que Deus olhando isso, como Cristo que se centrou na frente do tesouro e via a forma como as pessoas ofertavam ao Senhor, como é que aí Deus olhou para aquilo lá e falou: o quê? É abominável para Deus. Isso é só um exemplo. Agora eu quero que você responda a sua religião. Porque é muito fácil colocar tudo na conta de Cristo, mas que resposta existe no seu interior para com Deus, irmão? Que resposta existe para as suas prioridades? Eu não faço isso porque eu amo o meu Senhor. Eu abro mão dos manjares da Babilônia porque eu tenho compromisso com Deus. Eu sirvo minha família no Senhor. Fora isso eu não sirvo. Existe centralidade e prioridade de Deus? Estava conversando com a Maria aqui, que tem um casamento de julgo desigual, quanto que é difícil isso. Mas ela disse: pastor, se eu não me posicionar, eu perco. Se eu não me colocar numa atitude cristã e falar não para o marido, não, eu perco. Porque ele começa a assimilar como uma concessão e a sua religião não é tão prioritária assim. Então logo ele vai exigir mais, e mais, e mais, e mais, até o ponto que se você se vê longe da igreja. Mas mesmo num lar onde o marido não seja crente, você pode colocar Deus como centralidade do seu lar. Como? Se posicionando. Talvez Cã aqui, conjecturando, claro, disse para Noé: não, vamos caçar primeiro. Não, vamos priorizar os cuidados com a nossa família. E se isso porventura aconteceu, Noé disse: não! Primeiro é culto a Deus. Primeiro é adoração a Deus. Primeiro é nossa responsabilidade para com o nosso Criador. E vocês aguardem aqui um líder, um homem, e não um frangote, moleque, irresponsável, menino. Noé não era esse. Não era um homem de postura, um homem de envergadura cristã, um homem líder, um homem que falava: Deus é prioridade na minha família. Enquanto eu viver, é Deus que reina sobre o meu lar. E ponto final. E você, mulher, pode fazer isso. E você tem o dever de fazer isso. Falar que quem governa a sua vida e aonde você morar é Deus. E não os pagãos.
posicionamento. Religião verdadeira. E quando isso acontece, olha o que acontece aqui com Deus. Deus aceita o culto. Deus aceita. O holocausto foi preparado com o que Noé tinha de mais valioso e precioso. Já pensou? Às vezes eu assisto um canal de preservação dos animais. E aí o camarada fala, esse animal aqui que está em extinção é vendido no mercado negro por tanto. Mas porque são poucos. É valioso. Se ele vender um animal daquele, ele fica rico. Fica rico. Noé pega o que é valioso e oferece a Deus. E nós, quando temos algo valioso, ninguém pode saber que eu estou com isso. Não, isso aqui ninguém mexe. Não, deixa eu pôr num lugar onde ninguém saiba. Quantos aqui têm servido a pornografia? Quantos aqui têm servido como ídolo a imoralidade sexual? Quantos aqui têm servido ao dinheiro? Quantos? A sua religião é aceita por Deus? O holocausto que Noé oferece as coisas mais preciosas, não tinha mais daquilo. O único lugar onde se encontrasse aqueles animais, aqueles bens ali, era na arca. E Noé oferece o mais valioso a Deus. Você oferece o que é mais valioso a Deus? Tem gente, irmãos, eu não gosto de entrar nesses assuntos, mas para ilustrar bem para os irmãos, por exemplo, a pessoa ganha 10 mil reais. Aí dá uma oferta de 10 conto. Tá certo isso? Existe justiça nesse ato? Existe justiça nesse ato? Existe coração grato realmente nesse ato? Igual um rapaz na primeira igreja ao qual eu servi, ele falava, pastor, se eu conseguir um emprego, eu vou passar a ser dizimista. E ele falava, e afirmava isso. Pois bem, um dia ele conseguiu um emprego. Aí ele começou a trabalhar e o pastor só vendo a atitude dele. Aí ele chegou no camarada e falou, você não falou que quando passasse a ter um emprego você não ia ofertar? Pois bem, né, pastor? Sabe como é? As contas acumulou, aí eu fiquei meio enrolado, aí eu estou precisando agora reorganizar minha vida, mas eu vou conseguir. Sabe quando aquele homem vai se transformar, vai realmente ser um ofertante, grato a Deus? Quando ele nascer de novo. Porque a primeira coisa, quando ele recebesse um emprego, o que ele tinha que fazer? Reconhecer que quem abriu aquela porta de emprego e deu saúde para ele trabalhar é Deus. Mas ele não tem essa visão. Aí eu pergunto, será que essa pessoa teme a Deus? Se responda sinceramente, teme a Deus? Conhece quem Deus é? E você conhece? Noé é duro pregar Noé, irmão. É duro pregar sobre a vida de Noé. Não é, Felipe? Sabe por quê? Estabelece um contraste gigantesco. Gigantesco. Com essa cristandade que nós temos hoje. Amados, Deus aceitou a oferta. Por quê? Porque a oferta era bela? Porque a oferta era valiosa? Deus pode transformar de pedras outros animais. Qualquer coisa Deus pode fazer. Por que Deus aceitou as ofertas? Porque Ele aceitou as motivações de Noé. Porque Ele viu que Noé estava fazendo era algo gerado pela fé em Cristo. As motivações de Noé eram para a glória de Deus. Eram sinceras. E Noé aceitou. E Deus aceitou as ofertas de Noé. Então, amados, vemos que inclusive no Novo Testamento, essas expressões continuam. E sempre estão mediante adoração aceita a Deus. Primeiro e mais importante, Efésios 5, 1 e 2. Põe para a gente aqui, por favor. Efésios 5, verso 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados,
e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de, olha lá a expressão hebraica, aroma agradável a Deus. O sacrifício que Cristo ofereceu por nós foi algo de aroma agradável a Deus. Ou seja, Deus aceitou. E Filipenses 4,18, como eu já falei aos irmãos, no momento da oferta, Paulo fala sobre as ofertas que recebeu. E ele fala que era um sacrifício, olha lá, uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quando feito, é a quantidade? Né? É o valor ou a motivação? E se sua motivação é justa, sua oferta vai ser proporcional ao seu salário. Se a sua motivação é grata, então logo você também vai ter gratidão. E isso vai ser expressado na forma como você oferta. Entendem, irmãos? Que a resposta de todas as coisas está no interior do homem. Tanto quando ele é rejeitado, quando ele é aceitável a Deus, é o que está no coração. É o que move as motivações. O culto de Noé a Deus, a primeira coisa que aconteceu na terra renovada, o culto. Um culto aceitável. E abrange alguns motivos originais, fundamentais para um culto verdadeiro. Veja qual que é um culto verdadeiro agora. Falamos sobre a religião verdadeira. Agora, o culto verdadeiro é marcado. Um culto é marcado como uma reação de uma pessoa salva. Noé e sua família estão sendo salvos. Então logo tem um sentimento de gratidão. Sair da arca é como você ser resgatado por Cristo. É como você ser preservado por Cristo da ira de Deus. E não é isso o evangelho? Quem crê, já está salvo. Crê em quem? Em Cristo. Quem não crê, permanece sobre a ira de Deus. João 3,36. Todo mundo gosta do João 3,16, mas lê o 36 também. Lê o 36 também. Tá? Então o culto é uma reação do salvo. 2. Mais uma marca do verdadeiro culto. A resposta à salvação de Deus é a gratidão. Por que o culto é a reação do salvo? Porque é acompanhado de um sentimento de gratidão. Obrigado, Cristo. Obrigado, Deus, pelo plano da redenção. Obrigado por ter me amado. Eu não mereço, mas obrigado. A minha vida é sua a partir de hoje. E isso que representa o batismo. 3, o culto vem antes de qualquer trabalho e antes de qualquer preocupação com o futuro. Não andeis ansiosos com o que comer e o que beber, com o que vestir. Mas o que devemos buscar primeiramente, como diz Cristo? A justiça, o reino de Deus. É a primeira coisa. Começou o dia. Qual que tem que ser a sua preocupação? Nossa, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou falar naquela reunião? Né? Que roupa eu vou vestir? Nossa, será que eu lavei a louça? Nossa, será que meus filhos já estão dormindo ainda? Qual que é a primeira preocupação? Deus. Deus, eu acordei. Porque o Senhor me sustentou. Se eu me deitei, dormi e acordei, é porque o Senhor esteve comigo. Obrigado. Agora enfrentarei o dia. Como eu devo viver esse dia, meu Senhor? Que o Senhor me dê consciência cristã, bíblica, para me posicionar. Que o Senhor me ajude nas minhas decisões e que elas venham a agradar ao Senhor. Você faz isso? Ou acorda? Vai deixar no carro. Vai embora. O culto vem antes de qualquer trabalho e antes de qualquer preocupação com o futuro. 4, no culto, o ser humano dá a Deus o que tem mais valioso, o que tem mais de valioso e mais precioso. E o que é mais valioso para a pessoa? O que as pessoas dão um mar de dinheiro se preciso? Para salvar suas próprias vidas. Quando fica doente, fica desesperado. Conversando com um rapaz, nas minhas férias,
pescando lá e conversando. Ele falou, minha tia pegou um Covid, ela ficou entubada. Aí a família tinha dinheiro. Liga para cá, liga para médico, liga para lá. Tinha uma vacina que custava R$30 mil. Que de um dia para o outro a pessoa curava do Covid. Vocês sabiam disso? Só era encontrado em alguns hospitais. E só quem tinha. Aí isso me fez pensar, eu questionei ele. Por que não fizeram uma vacina com base nos componentes dessa injeção? Não ia morrer 700 mil pessoas, não ia ter culpado X ou Y. Porque já tinha a cura. Não precisava se inventar, já tinha a cura. Por que então não distribuíram a cura? E venderam por R$30 mil. E ele foi lá, comprar a injeção e salvar a tia. A pessoa dá o que for para livrar a sua vida. O instinto de autopreservação é o que mais fala no ser humano. Mas o Evangelho fala que você tem que perder a sua vida por causa do Evangelho. Você entende isso? Noé ofereceu tudo o que tinha de mais precioso. E isso não só agora. Até mesmo quando recebeu a ordem de construir a arca, que era algo que para muitos é impossível. Mas ele assumiu e falou, eu faço. É para o Senhor? A minha vida é em gratidão a Ti, meu Deus. O que o Senhor me pedir, eu faço. E ele foi e fez. Quinto, o culto. O ser humano não quer reter nada para si. O culto a Deus é uma oferta completa. E por ser uma oferta completa, aqui está o motivo por que você não deve chegar atrasado no culto. Porque sua oferta a Deus ela é completa. Envolve seu tempo, será? Envolve sua disposição? Envolve seus recursos? Ai, as contas em casa estão apertadas. Eu não posso ir para a igreja, senão eu vou comprometer a renda da minha casa. Qual que é a prioridade de uma pessoa que fala isso? Você conhece alguém que fala isso? Qual que é a prioridade da pessoa que fala isso? Está certo esse pensamento? Noé tem esse pensamento? Olha para o texto. Noé tem esse pensamento? Só me responde isso. Religião e culto verdadeiro. Qual é? Sexto, no culto importa o coração do homem. Deus vê as motivações. Quando eu falo coração, Deus vê as motivações. E as pessoas usam esse jargão para embasar atitudes de cultos falsos. Ah, eu não oferto, mas Deus conhece meu coração. Mentiroso! Mentiroso! Conhece o coração? Você está vivo? Está trabalhando? Cai alguma coisa na sua conta? Pinga? É algo? É! E por que você não dedica nada ao Senhor? Porque o seu coração não permite que você faça isso. Mentiroso. Conhece. Eu teria medo de falar isso, porque realmente Deus conhece o meu coração. Aí eu justificar um ato fraudulento de adoração e culto, justificando que Deus conhece meu coração, não te traz temor, não. É a mesma coisa que as pessoas falam, você fica me julgando, é só Deus que pode julgar. E você não tem medo? Não, antes eu do que Ele. Antes eu do que Ele, que pode destruir a sua alma. Você não tem medo de falar isso, não? E sétimo, o culto é um lugar em que o homem, o ser humano, descansa. Não é um peso, o culto a Deus. É um descanso. O dia do Senhor é um dia de deleite. É um dia de descanso. Porque eu esqueço de tudo aquelas coisas que tomam o meu tempo. Eu me esqueço e devo esquecer de tudo aquilo que os 6 dias me forçam, de certa forma, a me empenhar. A pressão daquele mundo. Aí vem o dia do Senhor, é um dia onde eu vou descansar dessas obras. Remete à eternidade, quando não teremos mais essa luta contra o pecado. O dia do Senhor remete a isso, a descanso. Culto ao Senhor é um lugar de descanso. É um lugar onde você contempla a Deus através dos cânticos, através da palavra, através da sua oferta. É um dia de descanso.
Mas a pessoa parece que acorda domingo de manhã e fala, nossa, tem que ir para a igreja. Ô, meu irmão, você conhece a Deus? Você que acorda dessa forma, você conhece a Deus? Você conhece quem te salvou? Você conhece o que está contido na cruz e o favorecimento que Ele nos concede? Você conhece esse Deus? Você que vem arrastado para a igreja. Se responda isso. Porque talvez você que tem esse sentimento de peso para vir num lugar de descanso. Aqui é um lugar de deleite. Aqui é um lugar de se abraçar seu irmão na fé e falar, Cristo morreu por nós, meu irmão. Que coisa bela, irmão. Eu sei que eu vou te encontrar na eternidade, meu irmão, porque você professa a mesma fé que eu. É um lugar de alegria. É um lugar familiar, fraternal. Um lugar onde eu sei que eu sou amado. Que eu sei que eu sou exortado. Que eu sei que tem pessoas que se preocupam comigo. Pelo menos deveria ser assim no modelo ideal de Bíblia, né? De igreja, né? Salmo 50, verso 13 a 15, fala sobre o culto verdadeiro. Acaso como carne de touros, carne de touros ou bebo sangue de bodes? Deus falando, né? Nesse salmo. Isso remetendo ao quê? As ofertas. Então veja, só para você entender o que é o culto verdadeiro. Né? Ele come a carne? Ele bebe o sangue? Ele está perguntando isso. Continua. Ofereça a Deus em sacrifício. Olha o que Ele quer. Sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Tá? Ainda assim, em Amós 5, verso 21 e 27, veja o culto falso, o culto morto. O culto com motivações erradas. O culto dividido. O culto que não oferece o melhor. Que não tem gratidão. Olha como Deus reage. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Eu não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Pergunta, com base em Amós, Deus tem recebido o seu culto? Deus precisa de dinheiro? Deus precisa da sua presença aqui? Mas Ele se alegra com a sua gratidão. Ele se alegra quando você se posiciona como Daniel. Ele se alegra em você cumprir os seus votos de quando você batizou, falando que seguiria a Cristo pro resto da sua vida. Então não é estar aqui. Não é oferecer animais ou que seja dinheiro. É como você faz isso. Como? Não tornarei mais, olha o que diz Deus mediante a oferta, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Ou seja, depois da oferta queimada de Noé, o Senhor fez uma promessa solene de nunca mais amaldiçoar a terra, como Ele fizera após o pecado de Adão. Pois Ele amaldiçoou a terra, quando Ele fala com Adão, Gênesis 3,17. Quase com um senso de resignação, Deus observou que a imaginação do homem é má desde a juventude, como está no complemento do verso. Contudo, apesar da natureza pecaminosa da humanidade, a graça e o amor do Senhor prevaleceriam. Ele nunca mais destruiria toda a vida como havia feito nos dias de Noé. E Ele promete isso. Tá? Deus não apenas aceita o culto de Noé, mas faz uma aliança consigo mesmo. Ó Deus fazendo uma aliança consigo mesmo aqui, fazendo promessas, não amaldiçoar a terra por causa do homem. Deus já havia amaldiçoado a terra pelo pecado de Adão em 3,17.
E acrescentado outra maldição pelo pecado de Caim, o assassino. A promessa de Deus aqui não anula as outras maldições, irmãos. Não pense assim. Elas não são removidas até que Jesus volte e o povo de Deus habite na cidade santa. No entanto, tanto que em Romanos Paulo diz que a criação geme, né? A criação geme, justamente porque ela permanece sobre maldição. Maldição do pecado. No entanto, por graça, Deus decidiu não aumentar a aflição do povo e promete não mais destruir o mundo. E nós vemos isso, Cristo ratificando isso em Mateus 5, verso 44 e 45. Mas eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Por quê? Ele fala, olha lá, a nossa atitude tem que se basear na de Deus. Pode seguir. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz, olha lá, raiar o sol sobre os maus e bons e derramar chuva sobre justos e injustos. Então, que tipo de aliança Deus está fazendo consigo mesmo aqui? De que ele seria misericordioso, longânimo para com o homem, a humanidade. A terra continua sofrendo com o mal do pecado. A maldição lá de Gênesis 3,17 continua. Sobre os assassinos continua. Mas ele não aumentaria a aflição a partir de agora ao homem. O que ele está dizendo aqui é que o homem viverá. O homem conseguirá o alimento. O homem permanecerá nos seus labores. Viverá. Morrerá. E ele não mais subjugará a terra desta forma, como ele fez com o dilúvio. E ele diz, por quê que ele não vai fazer isso? E aqui vem um ponto importante, Deus está descobrindo as coisas? Não. Deus sabe de todas as coisas. Mas para nós, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Aqui nós temos uma constatação bíblica da depravação total do homem. Quem nega isso, nega as Escrituras. Meninice no hebraico vem do... primeira coisa, imaginação, né? O que significa imaginação do coração do homem, né? Vem do hebraico yetzer. Significa forma, moldura, propósito, estrutura. Imaginação, desígnio. Ou seja, o homem em seu desígnio íntimo, ou seja, o homem em suas motivações, é sempre voltadas para o mal. Desde quando? Ele fala e usa a palavra meninice, que vem uma palavra difícil, iur, no hebraico, que significa juventude, mocidade ou até mesmo início da vida. Confirmando o que o salmista Davi diz, no Salmo 51:5, que ele nasceu já nesse estado pecaminoso. Ele já veio ao mundo em pecado, né? Então nós temos aqui uma prova bíblica, né? Inclusive utilizando o original de que o homem já nasce depravado. Então esses pequenininhos aí, né? Olha lá dormindo um lá. Um pedacinho de depravação total, tá? Conforme a Bíblia. Não é o pastor André que está falando, a Bíblia. Já a meninice, olha lá, ó o menininho lá, ó a juventudiazinha lá, ó lá. Pecador precisa de Cristo. Os pais precisam pregar o Evangelho. Os pais precisam orar para que Deus perdoe as intenções daquele coraçãozinho e se dedicar a isso. Então, amados, teologicamente deve ser a primeira explicação. A resolução do Senhor de não renovar a aplicação de julgamento baseia-se no sacrifício aceito de Noé e não na incorrigibilidade do homem, porque muitos distorcem isso aqui, né? Deus não vai mais punir a terra porque o homem não tem jeito mesmo. Não é isso que está falando o texto. Deus vê através da atitude regenerada de Noé que não mais é necessário aplicar essa sentença sobre a terra. Tá? Claro que tudo isso tem um propósito de preparação das promessas e apontamento para Cristo que viria, como o sacrifício perfeito, o aroma suave, como vimos em Efésios. Então, amados,
E Deus então aceita isso de forma verdadeira. E ainda clamava por sua renovação. Ela ainda pesa em favor dos pecadores, né? Essa questão do sacrifício. Se Deus parece levemente propiciado, isso decorre em parte da simplicidade do estilo e em parte da inerente limitação de todo sacrifício do Antigo Testamento. Por quê? Os homens continuariam a pecar, isso é dito no texto. Os homens permaneceriam em seu estado de depravação. Porém, amados, através desses sacrifícios, tanto que Cristo diz que nós somos sal da terra, de certa forma nós temos essa preservação aqui, porque Deus aceita os nossos sacrifícios em Cristo. E quando Noé oferece esse sacrifício a Deus, esse holocausto, Deus se sente, de certa forma, propiciado. E certamente isso é um apontamento para Cristo, onde sua satisfação plena, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali realmente a propiciação em Cristo foi completa. Completa. Mas aqui Deus já demonstra que esta atitude gerada por Cristo é aceita por Ele. Então veja Colossenses 1, 19 e 20. É o que ilustra isso. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Em quem? Em Cristo. Olha lá, o total apaziguamento de Deus. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Todas as coisas, Cristo, através do sacrifício, ele reconcilia consigo mesmo. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Estabelecendo a paz pelo seu sangue. Olha lá, a paz pelo seu sangue. Por isso que ele é o príncipe da paz. Porque ele traz paz para os homens no seu relacionamento com Deus. Derramado, olha lá, na cruz. A perfeita propiciação. E ele afirma: não tornarei mais a ferir todo ser vivente, como acabo de fazer. Isso está dentro do pacto que Deus, a promessa que Deus faz consigo mesmo. Deus também promete que não haverá mais um dilúvio universal. E não obstante, amados, o homem permanece inclinado para o mal desde sua vida. Isso mostra para nós que não é a sociedade que corrompe o homem. Né? Deus mostra aqui que o homem ele já nasce com essa inclinação. Os seus desígnios, a sua imaginação, ou seja, já é para o mal. Isso só muda quando o Espírito Santo habita nesse ser. É o que estudamos com o livre-arbítrio. O homem possui livre-arbítrio? Sim. Mas em seu estado natural? Somente para o mal. E quando o Espírito Santo vem regenerado? Tanto para o mal quanto para o bem. E glorificado? Apenas para o bem. Tá? Então, essa é a diferença. Mas o homem, em seu estado natural, nascendo na criação ordinária, ele permanece com seu desígnio para o mal. A não ser que Deus lhe seja favorável, lhe concedendo fé e graça. E ao prometer que não destruiria mais o mundo, Deus inicia uma nova era, irmãos. O tempo da maldição de cumprimento imediato acabou. Deus não rege mais o mundo apenas por meio de punições, mas pela sua palavra. O término do dilúvio, Deus determina que a maldade do homem não seria mais imediatamente punida. Não significa também aqui, irmãos, que Deus não vai mais punir o pecador e o pecado. Ele está querendo dizer que eu não mais vou agir imediatamente como estou agindo com o homem. Ou seja, um período de longanimidade. É o que Paulo diz em Romanos 3, 25 e 26. Quando vocês leram, não sei se vocês se atentaram para esse detalhe do texto. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, olha lá, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Olha aqui o que estamos nos referindo. Em sua tolerância, quem? Deus. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Porque Paulo aqui está destacando a plenitude dos tempos. O período em que Cristo veio a este mundo e morreu
Aí sim, como é que fica o período anterior a Cristo? Anterior à plenitude dos tempos. Deus foi longânimo. Deus tolerou. Deus aguardou a vinda do seu Filho Jesus. E vem em conexão com o que estamos vendo. Deus então promete que a partir de agora Ele aguardará. Ele não mais imediatamente punirá o homem. Uma promessa de Deus. Uma era de paciência. Começa com a promessa de Deus de proteger o mundo existente. Enquanto o mundo existir, não será mais destruído, é isso que ele fala. Esta palavra sobre a conservação da terra não significa que ela existirá para sempre. Uma coisa não está dizendo outra. Deus não está dizendo que ela existirá para sempre. Mas ele está dizendo, enquanto ela durar, como veremos aqui no próximo verso, Deus a preservará. Tá? É engraçado como as pessoas distorcem os textos, né? Não, a terra nunca vai acabar. Não, não é isso que está sendo falado aqui. Aí entra o verso 22. Enquanto a terra durar. Enquanto ela, ou seja, ele já está anunciando que ela tem um fim. Indiretamente. Enquanto ela durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E isso é uma promessa de Deus. O clima, o aquecimento global vai inundar tudo, vai acabar com tudo, o mundo está para ser destruído. Não, enquanto ele durar, vai ter estações, vai ter sol, vai ter chuva, vai ter tudo. Vai ter alimento? Promessa de Deus diz que sim. Enquanto existir terra, enquanto ela durar, esteja certo que eu e você temos comida. Isso não significa também que existem catástrofes naturais, terremotos, né? Ondas, mas num todo a terra permanece sendo habitável, tendo comida e fornecendo comida. E assim ela permanecerá até ela ser destruída, enquanto ela durar. Então você que fica acreditando aí que a terra vai acabar, né? Que a geleira está sendo lá, né, derretendo, né, que não vai ter mais aonde se habitar, né, as camadas de ozônio estão lá com as crateras, né, e o oxigênio está acabando. Isso é contrário à palavra de Deus. E você fica com o quê? Deus está prometendo que a terra permanecerá habitável enquanto ela durar. Aí ou você acredita na teoria da conspiração, né, que é tudo manipulado, se vocês forem pesquisar, é tudo meio para gerar medo realmente nas pessoas, e com o medo eles conseguem manipular para o lado que eles quiserem, né? Eu fico com a palavra de Deus. E detalhe, é o próprio Deus que está falando. É o próprio Deus que está falando. Tá? Então, amados, por isso que Cristo em Mateus 6, verso 25 e 26, diz para nós: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Ou seja, confie em Deus. Somado com essa promessa aqui de Deus, e somado ainda com o cuidado que ele tem para com os crentes, o que vai te afligir, meu irmão? Se apegue na palavra de Deus. Se apegue na palavra, priorize, olha a centralidade de novo, priorize Deus na sua vida. E o final, irmãos, aqui frio, calor, inverno, dia e noite. Então é preciso considerar isso, que o tempo ele é marcado por estações. O tempo é marcado por período de chuvas, como estamos vivendo. Fevereiro sempre foi um período de chuva. Correto? Sempre foi. E vai permanecer sendo. Por quê? Como é que você afirma isso? O mundo está mudando. Não, eu afirmo com base na palavra de Deus. Vai continuar tendo os períodos de chuva. Vai continuar tendo o período de inverno. O período de verão. Vai continuar dia e noite. As estrelas elas explodem. A lua está sumindo. Né? O sol está se consumindo. Já ouviu essa? Que o sol, a cada dia que passa, ele vai consumindo a própria energia e daqui a pouco ele vai desaparecer. Ele pode até desaparecer, mas quando não tiver mais terra, quando não tiver mais mundo para nós habitarmos.
Conclua assim, irmãos. Noé entrou na arca com 600 anos. O tempo que ele ficou na arca, do dia que entrou, o dia que saiu, foi 1 ano e 10 dias, né, aproximadamente. Noé viveu 350 anos depois que saiu da arca. Isso está no capítulo 9, verso 28, como veremos. Se somarmos todo esse tempo de arca, de idade de Noé relatados, se somarmos todo esse tempo de Noé, daria 951 anos. Olha que interessante isso. Mas Gênesis nos informa que Noé morreu com 950 anos, conforme o capítulo 9, verso 29. Mas se você pegar e fazer uma matemática e contar todos esses períodos, vai dar 951 anos. Então o que os teólogos vão dizer? E isso é muito interessante. Fica claro, portanto, que o autor sagrado não computou a idade de Noé. Moisés não computa a idade de Noé no período em que Noé esteve dentro da arca. Noé é como se estivesse morto dentro da arca. E por quê? Primeiro porque nesse período Deus suspendeu a continuidade do ciclo na natureza. Com o dilúvio, é como se não existisse vida. Com o dilúvio, a terra inabitável, é como se Noé não tivesse como viver realmente. Ou seja, para demonstrar para nós, na simples computação da idade de Noé, que esse período aqui foi um período de luto, foi um período de morte, foi um período onde a terra perdeu seus ciclos de verão, inverno, e apenas a ira de Deus esteve sobre esse período. Tanto que, você consegue colocar em 1 Pedro 3, aí para mim, verso 18 a 21. Segundo, porque a experiência de Noé na arca foi ilustrada pelo apóstolo Pedro como a nossa morte pelo batismo. Veja só. 1 Pedro 3, 18 a 21. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Não é no inferno não, tá, esse texto aí. Os espíritos é aqui mesmo, na terra, em prisão, tá? Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava, pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água, né? 21. Isso é representado pelo batismo. Batismo não é morrer? Quando você imerge a pessoa, é como se estivesse morrendo. Para quê? Para este mundo. Noé, então, quando estava sobre essas águas do dilúvio, é como se ele estivesse morto. Representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Dilúvio, arca, período de dilúvio, é representado, segundo Pedro, pelo batismo. E nós olhamos para a idade de Noé computada por Moisés e vemos que esse período da vida dele era como se ele estivesse realmente sepultado. E a arca era quadrada e parecia um caixão. Que interessante, né? E ele permaneceu ali, de luto. Então não foi nada alegre o período do dilúvio, irmãos. Foi um período de morte. Nesse período é como se ele estivesse sepultado, como diz o apóstolo Paulo. Fomos, pois, sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Romanos 6,4. Né? A palavra de Deus considera a entrada e a saída de Noé na arca como uma morte e ressurreição. Outro comparativo que vamos ter é a travessia do povo pelo mar. É como se eles estivessem sendo batizados ali, naquela travessia do Mar Vermelho. Então, amados, nós também, de igual modo, diz o apóstolo Paulo, fomos, pois, sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu já disse isso e repito, e eu tenho isso comigo. Que dia que você faz aniversário? Que dia que você faz aniversário? Que dia que realmente você começou a viver?
Eu acredito que nós temos uma verdadeira data de aniversário. Porque antes de Cristo, eu estava morto. Antes de Cristo, eu estava sepultado. Mas quando Ele me agraciou, eu passei a viver. E Noé representa isso para nós, irmãos. Que nós andemos em novidade de vida. Que o nosso culto seja realmente aceitável a Deus, com as motivações corretas. E isso vai ser ilustrado, você vai ter a prova se você realmente prioriza as coisas de Deus. Se você tem as intenções corretas, motivações corretas para isso. Porque, como vimos, Deus não aceita culto fraudulento. Deus não aceita motivações egoístas. E Deus, sim, conhece nossos corações. Amém?